Graças e paz, aqui é o presbítero Alex, com mais uma palavra para nossas vidas em nome de Jesus. Vou estar comentando hoje no Evangelho de João, capítulo 10, que fala Jesus, o bom pastor. Segue aí comigo e vamos ver essa palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as portas, ouve a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Uma palavra poderosa, interessante para nossas vidas. Vamos tentar compreender um pouco o contexto da época. João, um dos apóstolos, não preciso dizer muito, né? Reclinava a sua cabeça, deitava no peito de Jesus, um do círculo de intimidade incomparável, que era mais próximo dele, ouvia e compartilhava a palavra. Sabemos que também não era tão espiritual assim até certa altura do seu aprendizado, do seu ministério, porque o próprio Jesus, quando entra na cidade de Samaria, uma aldeia, ele e mais os seus discípulos levando o evangelho, rejeitam a palavra de Deus, eles voltam para Jesus, e João mesmo disse que você podia, se assim quisesse, orar e mandar fogo sobre aquele povoado. E Deus vai falar, repreender ele, falar que o espírito dele não era para isso, mas veio para trazer a palavra. Outra feita vai estar ele, seu irmão Tiago, se não me falha a memória, sua mãe, e vão pedir a Jesus para estar à direita deles. Jesus vai falar com eles se eles poderiam suportar o cara, se eles vão falar que suportariam, e Jesus vai falar que é verdade, poderia até suportar, mas que isso não convinha a ele, sim o pai dele que estava no céu. Egoísmo puro, vaidade. Então imagine alguém com essas prerrogativas, mas vai aprender o que é o verdadeiro amor, que está em 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar dessa excelência, o amor tudo sofre, tudo suporta, não sofre vaidade, soberba, arrogância nem nada. Então ele vai verdadeiramente se converter, e lá no Evangelho, na Epístola, na Apocalipse de João, ele mesmo vai dizer que é um servo de Cristo, é um escravo, está lá na ilha de Patmos isolado, mas que ali sim, verdadeiramente, com seus dizeres no versículo 9, vamos conferir, ele vai dizer que verdadeiramente está convertido e Deus está operando grandemente na vida dele. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 9 em diante, aí está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na atribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, ele fala que é irmão de todos, companheiro na atribulação. Depois que Jesus morre, ressuscita, aparece a todos eles, o Espírito Santo desce no Pentecoste. Atos 2, verdadeiramente eles se converteram e foram pessoas inigualáveis, levando o Evangelho. Então ele fala aqui nas atribulações, no reino, levando a palavra, nessa perseverança. Em Apocalipse, sabemos que já aproximadamente quase uns 50 anos ou mais, que já tinha passado a morte de Cristo. Essa vai escrever a carta para as 7 igrejas, antes de vir aquelas grandes revelações do futuro. E ele estava até ali, aquele momento, perseverando nessas atribulações, no reino, levando o evangelho, estava preso, isolado, mas Deus ali entregou essa última revelação incomparável pela sua perseverança em Cristo Jesus, e ali deu Apocalipse para ele estar levando o reino, essa perseverança adiante nessa ilha. Então esse é o João, do Evangelho de João, que nós vamos falar. João está escrevendo para o seu povo. Aqui sabemos dos evangelhos sinópticos, mas não vamos nos aprofundar muito, vamos ser bem rápido. Ele está aqui falando, repreendendo os fariseus.
pegando o contexto, ele está vindo aqui da cura milagrosa ao cego de nascença. Quando eles entram na cidade, os seus discípulos vão perguntar quem é que pecou, se foram ele ou seus pais. E Jesus vai falar que nem ele nem os pais dele, mas isso foi para a glória de Deus. Esse cego é um cego conhecido, não é um cego inventado, não é um cego comprado, como nos nossos dias, né? Que a gente, sabe aí, algumas igrejas pagam para cadeirante estar levantando a cadeira no meio do culto, fala que tem dor aqui, tem dor ali, e não tem nada, essas falsas curas aí, comprando essas pessoas. Ele é um cego conhecido, todo mundo sabia anos desse cego, mais de 30 provavelmente, estava ali e mendigava, ninguém tinha dúvida. Só que os fariseus levantam a questão porque eles queriam pegar Jesus. Então, Jesus vai até ele, faz ali cospe no chão, faz aquele lodo, bota nos olhos deles e manda ele lavar no tanque de Siloé, e ali ele começa a enxergar. Os fariseus sabendo disso, perguntam a Jesus o que aconteceu, perguntam ao cego o que aconteceu. Ele falou que é curado, mas que não sabe quem é porque não viu, que pelo nome talvez seria Jesus. Seus pais, aterrorizados, porque queriam saber quem era, e se eles falam iam matar eles pergunta a ele que ele é de maior idade. E nisso tudo Jesus bate de frente com eles e vai falar com eles porque eles não ouvem a voz de Deus, porque eles não conseguem aceitar. Eles vão falar que Jesus está endemoniado, que ele era arrogante, não tinha nem 50 anos de idade, como poderia falar que tinha visto Abraão e todas essas coisas, o capítulo anterior também, o 8. Então eles, com raiva de Jesus, querendo matar ele, inventam essas coisas, falando que não era lícito curar no sábado. Era um sábado, ele não poderia ter curado. Então Jesus propõe a eles essa parábola, dizendo a eles, mas revelando profundidades incomparáveis, falando com ele que a porta, em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado, não é esse ladrão e salteador. Está confirmando. Então, eles, se não entram pela porta da frente, se o porteiro não reconhece eles, não abre, ele não pode entrar. Se entra por outro lugar, porque é ladrão, está querendo arrancar as ovelhas. E ele vai continuar falando, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então também temos que entender que no contexto imediato da época, Jesus está vindo nesse confronto e está desmascarando eles, e eles eram pessoas da agropecuária, agricultores, criadores de ovelhas, pescadores. Então Jesus usava o que eles se entendiam e sabia da época para assim facilitar para eles. Então eles sabiam que eles tinham um grande curral. Hoje em dia, vamos botar assim, a gente não tem os estacionamentos, a gente pega, todo mundo bota o seu carro lá, paga lá R$5, fração, minutos, horas, dias, depende do uso da pessoa. Então bota o carro lá, sai, cuidam, depois ele volta. Normalmente, se é diariamente, né, todos os dias, aquele frentista, vamos colocar assim, já sabe quem é a pessoa, ele vai, pega o carro e sai. E a pessoa vai até o carro porque conhece o carro dele, está com a chave do carro dele. Então era um grande aprisco que quando eles pegavam e levavam suas ovelhas para fazer o que tinham que fazer, comer, alimentar, eles voltavam, entravam por aprisco. Então não era somente um dono de ovelha, não era um pastor, era vários. Se tivesse 10 pastores, cada um tem, uns 3 tem 20, outro tem 50, outro tem 30, outro 15, outro tem 5. Quando era durante o dia, eles iam e chamavam as suas ovelhas. Quem cuidava das suas ovelhas, eles já conhecem a voz, desde filhote escuta a voz do pastor, então a identificam. Cada um também tem o seu jeito de chamar a ovelha.
É igual quando você chama o seu gatinho, pss, ou então chama o seu cachorro, vem Rex, faz isso. Ou quando você treina o seu, bota num lugar para treinar o seu cachorro, você manda ele fazer algo, ele faz. Se ensina ele não comer nenhum tipo de comida por aí, ele não come enquanto você não der comida para ele. Então as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, o jeito do seu pastor, o cheiro do seu pastor. Então chamavam elas, elas saíam e vinham. Então o que Jesus estava falando com eles? Se as ovelhas não conheciam eles, não conheciam a voz deles, sentiam o cheiro deles, é porque ele não era um bom pastor, eles eram ladrão. Então eles entendiam muito bem o que Jesus estava falando para eles e que esse contexto dentro da historicidade batia com Ezequiel 34, onde vai falar contra os pastores infiéis de Israel, que ele vai dizer: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentam os pastores as ovelhas. Ele está dizendo o quê? Como vocês apacentam vocês mesmos? As suas arrogâncias. Vocês vão fazer oração na casa das viúvas. A gente conhece no táxi, tem aquele taxímetro, né? Vira ali, daqui até em um lugar, 10 minutos, é tantos reais. Eles cobravam taxismo por oração, eles iam lá orar e cobravam fortunas, arrancavam os dízimos, colocavam peso sobre eles queriam saber deles mesmos, apacentavam a eles, aquele sinédrio, aquele comando religioso deles ali, mas não era para apacentar eles, era para apacentar as ovelhas que precisavam. Aí eles, o profeta vai continuar falando: comeis a gordura, vestis roupas de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdeira não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Jesus mesmo vai falar que eles não tiravam uma agulha de cima deles, mas colocavam cada vez mais fardo pesado. Assim se espalham por não haver pastor e se tornam pastos para todas as feras do campo. Aí lá no versículo 11 Jesus vai falar, o profeta vai falar através de Deus, Deus mandando o profeta falar: porque assim diz o Senhor de Deus, o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscareis. Então eles estavam sabendo que Jesus estava falando o que com eles? Israel é meu aprisco. Vocês se apacentam a si mesmos com as suas vaidades e dureza de coração. Vocês não tomam desgarradas. Você não cura a que está machucada. Não ajuda a trazer por pai. Vocês lançam ela cada vez mais fora e matam elas. Então, ele quer dizer, eu sou. Nos capítulos anteriores ele falou e queriam matar ele por causa disso, falou que ele era endemoniado. Então ele mesmo vai falar: eu sou esse pastor. Eu vim do Pai. O Pai me mandou, eu falo a palavra do Pai. Quem está na minha palavra verdadeiramente é liberto. E quem conhece a verdade vos libertará. Então ele está falando aqui: esse é o aprisco, Israel, essas são as ovelhas, vocês são os lobos devoradores, vocês são os ladrões que entram para destruir. E o porteiro me anunciou, já me conhece, foi João Batista. Ele pregava e todo mundo estava, multidões, no auge da sua pregação, todo mundo reconhecendo a voz, o cheiro e o jeito, porque ele era a verdadeira pessoa. E hoje em dia não é diferente. Quantas ovelhas rebeldes atrás que fugiram de pastos estão atrás de mestres amontoando para si mesmo, pastores que só tem milhões de igrejas. Numa rua com 1 quilômetro tem 1 milhão de igrejas, tem mais igreja do que casa, porque não querem trabalhar, são vagabundos, são preguiçosos e querem ganhar dinheiro em cima da religiosidade, da dureza de coração de pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus se não tiver a verdadeira palavra assim para penetrar no coração delas. Eles amontoam-se para si, essas pessoas, eles arrancam o pelo, o velo dela, arrancam a lã, fazem tudo. Pastores que é dominado pela esposa, não tem autoridade, quem manda é a mulher,
não têm palavra, são submissos, pessoas que não têm capacidade, não têm um curso teológico, não têm intimidade com Deus, não têm oração, tem invencionistas dentro do culto. Quantas famílias sendo destruídas, quantos casamentos sendo destruídos, tem fornicação dentro do culto, tem coisas obscuras dentro do culto, dentro de orações, porque eles são ladrões, são ovelhas, lobos vestidos de ovelha, destruindo. Mas Jesus veio falar que ele é o bom pastor. Então escuta a voz de Deus e Deus vai operar graça e paz.